Olá pessoal, neste vídeo vamos aprender a fazer as montagens no Onshape. As montagens são criadas aqui na aba Assembly. Tá? Inicialmente, antes de fazer a montagem, nós temos que ter as peças modeladas. A montagem no Assembly permite que nós possamos simular os movimentos. Então, nessa montagem bem simples, tem um eixo, uma haste, um manípulo, um disco e um manípulo. Eu consigo pegar o manípulo e girar o eixo, arrastando ali a haste do lado esquerdo. Inicialmente nós temos que ter as peças modeladas. Após as peças estarem modeladas, eu incluo ela no ambiente da montagem. Isso é feito através desse ícone Insert, ou seja, vou inserir as peças no ambiente de montagem. Vamos começar então. Bom, então pessoal, eu coloquei aqui no ambiente, no Part Studio, já criei as minhas 5 peças. Criei o mancal, que é essa peça maior, criei o eixo, que é a peça cinza, o disco, a peça azul, o manípulo, essa peça pequena, e finalmente a haste. Tá? Essas peças foram criadas no procedimento normal. A única coisa é que para elas não ficarem unidas umas às outras, você vai ter que ir fazendo através do New. Aqui em modelamento, você vai usar aqui o New, Se você colocar o adicionar, você vai acabar fazendo uma peça somente. Então tem que tomar cuidado no momento de modelar e fazendo através do New. Bom, após criadas as peças, nós podemos ver que elas estão separadas. As peças não precisam estar alinhadas, eu posso colocá-las na posição correta no momento de criar a montagem. E aí eu vou ter que importar as peças para dentro do ambiente de montagem, que é o tal do Assembly, que é montagem em inglês. Se a minha aba de Assembly não estiver aparecendo aqui embaixo, eu posso clicar aqui com o botão direito no sinal de mais e criar nesse ícone Create Assembly. Então já apareceu. Vocês podem perceber que o ambiente de montagem vem completamente vazio. Aí eu tenho que importar aqui, Insert, seleciono o disco, posso colocar aqui em qualquer lugar, depois o eixo, coloco em qualquer lugar, a haste, arrasto para dentro do ambiente de montagem, o mancal, mesma coisa, e finalmente o manípulo, que é a última peça. Posso deixar aqui em qualquer lugar. Mesmo se as peças não estiverem alinhadas, eu consigo corrigir no momento da montagem. Bom, agora eu tenho que confirmar. Se eu não confirmar, todas as peças vão desaparecer. Então confirma aqui na setinha verde. Então as peças que compõem a montagem já estão todas colocadas. Bom, como é que é estabelecida a relação de montagem entre as peças? Eu tenho esses ícones aqui em cima que me permitem estabelecer esse tipo de relação. Alguns desses ícones permitem também um movimento relativo entre as peças. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma peça que vai fixa a outra. Que peça seria essa? O manípulo vai fixado nesse furo. É como se ele fosse montado por interferência, ele não vai se movimentar. Então que tipo de ícone eu vou escolher aqui? Vou escolher esse tipo, que é o Fasten, que significa parafusado. Então clico aqui, clico. Aqui nessa seção circular vai me aparecer um ícone com os 3 eixos, o eixo Z é o eixo azul escuro, o X o eixo vermelho e o verde o eixo Y. Eu tenho que coincidir com o mesmo ícone aqui no furo da peça. No momento que os dois coincidirem, vai aparecer aqui a relação entre as peças, Fasten, e basta eu confirmar. Tá? Então, você perceba aqui que agora essas peças estão soldadas uma à outra. Elas estão montadas e elas não vão se movimentar. Próximo passo que eu vou fazer é colocar o disco montado aqui na cabeça do eixo. Tá? Então como é que eu vou fazer?
ele já está sugerindo aqui novamente o fasten, né? Vou repetir. Então, primeiro, vou pegar esse conector, aproximo aqui da face desse círculo aqui do disco, ele automaticamente vai me aparecer o conector que tenta estabelecer uma relação entre as peças. Então, seleciono aqui, confirmo. E agora, vou pegar também o conector dessa face aqui, ó, porque eu quero alinhar essa face com o furo do disco. Então, clico com o botão esquerdo do mouse e automaticamente a peça já vem e fica posicionada na distância correta. Repara que nesse primeiro momento o pino não vem junto, mas quando eu confirmar, o pino vai se deslocar e vai ficar no furo aqui do disco. Tá? Posso arrastar essa caixinha. Então, confirmo aqui. Perceba que eu já consegui montar o manípulo no disco e o disco no eixo. Tá? O disco ficou alinhado com esse rebaixo aqui do eixo, tá, pessoal? Beleza. Agora, eu vou ter que criar uma relação de montagem entre esse eixo e o mancal, né? Como esse eixo aqui vai girar, pela ação da manivela, vai girar, eu tenho que estabelecer uma relação de montagem que me permita esse giro. Esse giro eu vou conseguir com esse segundo ícone, né, que chama Revolute. Então, vou mudar aqui. Vou cancelar esse, que é o sugerido, e vou clicar aqui, ó, Revolute. Tá? Aí ele está me perguntando aqui Mate Connector. Mate é aquele ícone que indica lá o centro da peça, né? Então eu vou clicar aqui. Tá vendo? Quando eu passar perto aqui do círculo, vai estabelecer, vai tentar selecionar o conector central aqui dessa face. E vou fazer ele coincidir com essa face aqui, ó. Também o centro, né? Quando eu fizer isso, o eixo já vai vir. No momento que eu confirmar, vai vir o disco e o manípulo também. Esse tipo de montagem, por ser o Revolute, vai me permitir o giro. Então vou confirmar aqui. Tá? Então já estabeleci essa relação que permite o giro. Bom, como é o mancal, a peça que vai ficar fixa, eu vou selecionar aqui, ó, com o botão direito do mouse, eu vou clicar aqui em Fix. Tá? Então quando eu fizer isso, você vai perceber aqui que o mancal aparece esse ícone, que significa que ele está fixo, ele não vai se movimentar mais. A gente vê que ele consegue girar perfeitamente. É interessante que, como o disco está fixo no eixo, então o eixo também está girando junto, o que a gente consegue demonstrar olhando esse furo aqui do lado esquerdo da peça. Então repare aqui, ó, que ao movimentar o eixo, né, o furinho do outro lado também movimenta junto. Ou seja, eu consigo arrastar e fazer o eixo girar perfeitamente. Como etapa final aqui, eu vou selecionar a minha haste e vou fixar ela bem no centro desse furo aqui, ó. Tá, então vamos fazer isso. Centralizar um pouquinho. Bom, como é que eu vou pegar o centro da haste? A relação que eu quero entre a haste e o eixo é de fixação também. Então, vou usar o Fasten. Vou selecionar o ícone bem no centro da peça. E vou aumentar aqui um pouquinho com o W. Vou selecionar o meio desse furo aqui. Então perceba que já a haste já ficou posicionada exatamente aí na metade no centro do eixo, né? Então ficou equidistante nas duas extremidades. Aí basta eu confirmar. Confirmei. E está pronta a minha montagem.
eu consigo girar o manípulo e a haste roda junto, né? Porque o manípulo está solidário ao disco, o disco está solidário ao eixo e o eixo está solidário à haste. Eu consigo criar qualquer tipo de mecanismo nesse sentido aí. Bom, esse aqui é só um exemplo. Existem várias outras aplicações. Por exemplo, o ícone Revolute, ele permite o giro. O ícone Slider permite o deslizamento. O ícone Planar permite a relação entre dois planos. O ícone cilíndrico permite tanto o deslizamento longitudinal quanto o giro. Esse ícone permite o deslocamento de uma peça com rasgo controlada por um pino. Esse aqui, um movimento esférico, e esse aqui é a relação entre dois planos paralelos. Tá? Outra coisa importante também é que algumas dessas relações me permitem um certo grau de liberdade, né? Então, por exemplo, eu poderia clicar aqui no segundo ícone, coloco aqui em editar, né? E através desse ícone aqui, offset, eu consigo controlar a distância de encaixe. Então você perceba que aqui a minha distância é 0, né? Mas, por exemplo, eu estou vendo aqui o eixo Z, vou aumentar um pouquinho, editar, estou vendo aqui o eixo Z. Se eu alterar essa dimensão aqui do eixo Z, eu consigo fazer o disco mais para dentro ou mais para fora em relação ao eixo. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, menos 10, né? Afastando 10 milímetros em relação à distância tangente à parede do mancal. Certo, gente? Então, perceba que eu afastei aqui, eu consigo controlar isso. Se eu confirmar, vai perceber que o pino veio junto, né? Então eu consegui dar a distância, afastando aqui na medida que eu preciso. Ele continua girando normalmente? Continua girando, sem problema nenhum. Vou testar novamente. Certo? Tá, então eu consigo fazer esse tipo de montagem. Então esse aqui seria o nosso vídeo da montagem, que é no caso uma montagem bastante simples. Obrigado.